Bom, gente, bom dia a todos e a todas. São 9 horas e 10 minutos. Vamos iniciar nossa aula de hoje. E hoje a gente inicia a apostila 4B, a primeira parte, tá, gente? Eu dividi essa apostila em três partes para vocês. A primeira parte eu enviei para vocês via slides, né? E a gente vai iniciá-la hoje, tá? E a apostila ela começa falando de indústria, e quando a gente fala de indústria, a gente lembra de quê? Um local onde praticamos uma atividade econômica, lógico, e lá transformamos matérias-primas em produtos semi ou mesmo elaborados, né? São as indústrias que fazem esse serviço. E eles utilizam um instrumento principal de todos, que é a máquina. É a partir da máquina que se produz em série, que se produz de forma mais técnica, né, gente? Porque a máquina ela tem vários pontos que nós, os humanos, nós não temos. Por exemplo, uma máquina, dependendo dela, ela pode trabalhar 24 horas por dia. O humano dificilmente ele consegue fazer isso. Então, nós vamos aí hoje identificar esses processos de produção. E a gente começa a, a falar desses processos, identificando aqui o conceito de indústria, né? O conceito de indústria, que é uma atividade que, através do trabalho, transforma a matéria-prima em outros produtos, né? Então, é a indústria que tem essa responsabilidade. Indústria, ela chega para ficar, né? E daqui a pouco a gente vai começar a falar sobre a primeira, a segunda, a terceira e até a quarta revolução industrial. São estágios, evoluções da indústria ao longo desde que ela surgiu, né? Então vamos lá começar a falar sobre os estágios de revolução industrial. Primeira forma é o estágio artesanal, né, gente? Antes de surgir as indústrias, nós tínhamos os artesãos. Eles produziam de forma limitada, lógico. Eles participavam, o artesão, o trabalhador, ele participava de todo o processo de produção, desde o estágio inicial até o estágio final. Bom dia, Ruscaia, bom dia a todos. O artesão ele utilizava instrumentos simples, não tínhamos máquinas naquela época. Então o trabalho artesanal ele foi por muitos séculos o predominante, um estágio, um modelo de produção para atender uma demanda limitada. Só que a gente entra num período, né, gente, onde os avanços comerciais eles são intensos, né? Vamos lá chegar lá no período das grandes navegações, o comércio internacional ele se intensifica, então esse trabalho artesanal ele já vai ficando arcaico, ele já vai ficando ultrapassado. É aí que surge as primeiras formas de produção em série, é aí que surgem as indústrias, no período da manufatura. Olha o nome, mãos, fatura, máquina. É quando surge, lá no período entre o século XVII e XVIII, esse período o início do trabalho humano, né, com o apoio da máquina. O homem, naquela época, ele era o principal agente da produção, e a máquina era somente um apoio a ele. Esse período das manufaturas tem aquelas máquinas a vapor, principalmente as máquinas de selagem lá, que se inicia na Inglaterra, né? As primeiras máquinas e indústrias, elas surgem na Europa e não nos Estados Unidos. Jamais caem numa pegadinha dessa. Para vocês terem ideia, a Inglaterra foi pioneira em processo de industrialização no mundo. Depois ela se expande para a França, a Alemanha, somente depois vai para os Estados Unidos. Então é na Europa que inicia-se as primeiras atividades industriais, principalmente na Inglaterra.
E depois, essa produção em série vai crescendo. Chega o período da maquinofatura, o período da indústria moderna. Aí o homem já não é o principal agente da produção, e sim a máquina. Na manufatura ainda ele controla, ele tem a responsabilidade maior de produzir aquele produto com a ajuda da máquina. Já na maquinofatura, com o avanço, né, da indústria moderna, a máquina faz o maior trabalho. O homem ele serve de apoio agora, né? Quer ver? Vamos dar um exemplo. Uma indústria têxtil, lá no século XIX, o homem ele manuseava aquela máquina, ele controlava, ele produzia, ele cortava, ele fazia a maior parte do trabalho. Se você for numa indústria têxtil agora, o que vai acontecer? A máquina vai estar realizando essa produção, principalmente o homem vai estar lá controlando, né, ordenando algum tipo de serviço na máquina. Então, essa diferença da manufatura para a maquinofatura é imprescindível. A manufatura, a máquina já está presente, mas não é o principal agente da produção. Ainda é o homem. Quando chega a modernização das máquinas, uso de tecnologia, a máquina é o principal agente da produção. E agora vem, na quarta revolução industrial, a revolução técnico-científica, o avanço ainda maior do uso de técnicas na ciência, no uso de informações. Então, esses 4 estágios aqui, está em asterisco, essa revolução técnico-científica aqui, porque ela está em andamento. Não que as outras não sejam mais produtivas, lógico, ainda nós temos artesãos que trabalham de forma arcaica ainda. Se você for numa praça pública, você vê um artesão construindo lá, costurando um chinelo, um tipo de produto. Você ainda vê um trabalhador comandando a produção com a máquina mais simples, em mãos, entendeu? Como nós temos aí as máquinas modernas e as ultramodernas agora. Então, olha o estágio de evolução. E isso aqui não para, ela continua. Essa revolução técnico-científica, atualmente, ela predomina, não é que é generalizada, total. Ela predomina em diversos segmentos da economia e da indústria. Tá? Um exemplo hoje, uma indústria automotiva, gente, você vê robôs montando, pintando o carro, preparando ele todo. O homem está lá manuseando. Antigamente, lá no período Fordismo, que vocês estudaram em sociologia, história, o homem tinha aquele trabalho repetitivo de parafusar uma máquina, o outro de fazer a pintura do produto. Isso já hoje praticamente não existe mais, né? Então, hoje, a modernização, o uso de técnicas avançadíssimas, elas predominam, tá? Então, a gente até vê hoje, em plena medicina, médicos em determinado local, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, comandando uma operação lá no Amapá, através de monitores de computador, né, com o uso de técnicas. Então é incrível, isso já é real no nosso mundo atual aí. E agora a gente vai entender os estágios das 4 revoluções industriais. Repare, são estágios que vocês viram isso na 2ª série também. E é bom recordar agora por quê? Porque é outro conteúdo muito cobrado, tá? Em Enem. Vocês vão fazer o Enem em janeiro, né? Vocês estão sabendo. Então, vão se preparando. A primeira revolução industrial, ela ocorre lá no século XVIII, lentamente ela avança principalmente no século XIX.
sua principal potência era a Inglaterra. Naquela época não tínhamos essa integração do Reino Unido ainda. A Inglaterra era a principal potência, foi ali que surgiram as primeiras indústrias. Atento aí com pegadinha que botar em Estados Unidos aí. Estados Unidos estavam em crescimento, em formação como Estado-nação, né, já crescendo bem, se integrando aos segmentos econômicos, mas ainda não era. Eles não eram a principal potência, e sim era a Inglaterra. Aqui, né, a gente tem esses detalhes, e inclusive no segundo ano a gente viu isso. Quais eram as principais características? Surgimento das primeiras máquinas a vapor, as locomotivas, né, as indústrias têxteis como as primeiras formas, segmentos industriais a surgirem no mundo, tá? Isso é muito importante, tá? Essa questão. Dificilmente qual foi a primeira indústria que surgiu, mas é bom você ter uma noção de que as têxteis foram as primeiras a se expandirem no mundo, tá? Mas mesmo do que as indústrias alimentícias, porque naquela época o campo era muito forte ainda. Esses produtos vinham do campo de forma bem original, não é industrializada igual são. Hoje nós temos produtos enlatados, industrializados. Naquela época era mais original, né? A principal fonte energética da primeira revolução industrial foi o carvão mineral. O carvão mineral, ele foi encontrado como forma de queima, produção de calor, de energia. O carvão mineral, ele foi a primeira fonte energética produzida maciçamente. Calma, é lógico que nós temos a lenha, o fogo, isso com certeza, mas aqui a gente está falando em produção em série, tá? A produção de lenha ainda abastecia muitas indústrias, sim, mas o carvão mineral vem para substituir, porque muitas dessas áreas foram desmatadas, reduziram a oferta de lenha, então descobriu que o carvão mineral era um mineral super eficiente, com muito poder calorífico. E isso foi importantíssimo para o avanço da primeira revolução industrial. As locomotivas e navios a vapor surgem de forma muito intensa, né, substituindo a tração animal como principal fonte de meio de transporte. Carroças, cavalos, né? Chegam as locomotivas, vocês imaginam a forma de que revolução isso surgiu naquela, de que forma isso revolucionou os meios de produção naquela época. E aqui embaixo, por que a Inglaterra foi a grande a grande potência da época? Primeiro, ela acumulou capital. Muito desses capitais, gente, é um acúmulo de metais, tá? E tem muito ouro brasileiro que foi retirado do território brasileiro. Aqui, ó, poço na primeira revolução industrial, tá? O acúmulo de capitais, a metalização, vocês devem ter estudado isso em história. Acúmulo de capitais através de metais, né? Ouro, prata. A Inglaterra foi muito eficiente nisso aí. A burguesia no poder tinha essa característica de avançar economicamente, crescer, buscar mais mercados. E eles viram que a produção em série ia dar um retorno rápido e muito viável economicamente, né? O carvão mineral primeiro, o minério de ferro vem logo depois, no início da segunda revolução industrial, mas a partir daí, da primeira revolução industrial, começam já as primeiras siderúrgicas, não vamos confundir, tá? É o início. A siderurgia vem na segunda revolução industrial, mas já no final da primeira já se vê algum resquício de novas movimentações aí. Matérias-primas das colônias, né? As colônias inglesas, né? Os ingleses iam em suas colônias, retiravam matéria-prima, levavam para a sua metrópole e lá
produziam, né? Industrializavam os produtos, mão de obra, posição geográfica, eles eram naquela época fortes, né? Inglaterra principalmente, muita força, poder marítimo, né? Um poder econômico enorme. Então isso possibilitou a Inglaterra a ser a primeira potência industrial do mundo. Entenderam aqui, gente? Aí, terceirão. Olha só, isso aqui ocorre mais de 100 anos. Olha a primeira revolução industrial, como ela chega e como ela cria vários denominadores aqui que vão destacar aqui o avanço dessa produção em série. Ó. Máquinas a vapor, indústrias têxteis, o carvão mineral como fonte energética, a Inglaterra tendo poder de bancar essa primeira revolução industrial, os Estados Unidos ainda não, eles vão chegar agora na segunda revolução, né? Então isso aqui, ó, mostra mais ou menos 120 anos aqui de trabalho, nesse pequeno resumo que eu dei para vocês aqui. Interessante, né? Então, passaram-se mais de 100 anos, nós vamos para a segunda revolução industrial. Aqui tem uma nova potência. Aqui, essa nova potência já são os Estados Unidos, gente. Reparem aqui, os Estados Unidos, eles já entram como a primeira potência na segunda revolução industrial, principalmente no início do século XX. Aqui ele tem aqui em 1860 os Estados Unidos começando a incomodar a Inglaterra e ultrapassando de forma efetiva no início do século XX. Reparem outra fonte energética que é descoberta e vem como a principal. Não que o carvão mineral ele não tenha mais nenhum tipo de importância, pelo contrário, até hoje ela é o segundo mineral fóssil mais consumido no mundo ainda. O primeiro ainda é o petróleo, mas o petróleo ele vai surgir lá na segunda revolução industrial. E olha que interessante, o petróleo ele foi descoberto por acaso nos Estados Unidos. Perfurando um poço para encontrar água, encontram-se aquele material viscoso, negro, e o homem descobre que ali produz muita eficiência, energia. E o petróleo foi usado pela primeira vez para gerar energia acendendo lamparinas. Incrível que pareça, né? Ainda nós não tínhamos a eletricidade ainda imposta nas principais regiões do mundo. Ela vai surgir depois e é nessa revolução, ó, logo depois do petróleo, vem as primeiras formas de energia elétrica sendo usadas em alguns pontos do mundo, não em todos. Mas ó, o petróleo ele vai substituindo o carvão mineral como principal fonte energética e a eletricidade, aí, energia elétrica doméstica, comercial, industrial, ela sendo imposta aí. Tá? Então são dois processos muito importantes na segunda revolução industrial. Outro meio de produção importante, o motor a combustão interna. Surgem as primeiras indústrias automotivas do mundo. E lá nos Estados Unidos, se era a principal potência, teria que ser lá, né? E foi lá que surge a Ford e o modelo Fordismo, que daqui a pouco a gente revê algumas características delas aqui. Entenderam? Então, o motor a combustão, ele chega para incrementar a indústria automotiva. E é aí que a indústria automotiva ela chega com força em pleno século XX, na segunda revolução industrial. A partir da metade do século XX, a indústria automotiva é o termômetro da produção industrial no mundo. Até hoje é um dos principais termômetros, tá, gente? A indústria automotiva. Se você quer saber se um país está bem na sua economia, vê como é que estão a comercialização de sua indústria automotiva. Se estiver vendendo bem é porque sua economia está boa ou excelente. E vice-versa.
Dois modelos de produção foram impostos nessa segunda revolução. O Taylorismo, né? Um economista norte-americano, que ele cria uma organização de trabalho, né? Uma organização científica. Ele cria como nós se fôssemos departamentos, né? E aqui ele organiza melhor a produção, porque nas produções anteriores você tinha um galpão aberto, misturava-se todo tipo de produção ali, desde da montagem, pintura, embalagem. Então o Taylor ele organiza melhor esse tipo de trabalho. E é Henry Ford, o modelo Fordismo, que ele avança com esse modelo. Ele cria a especialização do trabalhador. O trabalhador ele cria um tipo de especialização no trabalho. Você é um pintor, você é um montador, você é um embalador, você é um administrador. É nesse modelo Fordismo que ele cria também a linha de montagem. Olha a linha de montagem, essa imagem aqui. O trabalhador tem uma forma de trabalho repetitivo, ele tem o que ele faz, sua especialização, e essa linha de montagem ela vai passando por vários departamentos, até a embalagem do produto, né? E aqui também inicia-se a produção em série. O que é produção em série, gente? É você produzir o mesmo tipo de produto em grande volume. Olha esse modelo desse Ford T aqui, bigode, ó. Olha a quantidade que tinha de automóveis sendo produzido com um tempo assim, utilizando máquinas, lógico, trabalhadores e organizando essa produção. Produzir em série é você produzir em grande quantidade e utilizando um produto para ser vendido no mercado aí, interno e externo. Olha só o que é o Fordismo aqui, dito numa imagem, tá? Uma linha de montagem, trabalhadores especializados, né? A produção em série, ó, o mesmo produto sendo produzido em grande quantidade, grande volume. Isso aí que é produzir em série. A indústria ela produz em série. O modelo artesanal ele não produzia em série, lógico, porque uma pessoa ela criava todas as etapas de produção, enquanto na produção em série nós temos setores, ó, etapas de produção, especialização de mão de obra, produzir o mesmo produto em grande quantidade. No artesanal era limitada a produção, enquanto você produzia 10 camisas no dia, a máquina produz 10.000, né? Então isso é produzir em série, né? Então as máquinas chegam para ficar, né? Vocês imaginariam hoje o modelo consumista da população mundial sem máquinas para produzir? Seria impossível, né? Impossível, porque o ritmo de produção e consumo eles são cada vez mais intensos. Beleza? Então, olha só a segunda revolução industrial, como muda, como ela vem aí e ela transforma em 50 anos, não 100 anos. Essa transformação é mais rápida, porque vai chegar a terceira revolução industrial quando? Na metade do século XX. A segunda revolução industrial ela vai desde o final do século XIX até meados do século XX. Vamos lá, final da Segunda Guerra Mundial. A partir do final da Segunda Guerra Mundial chega a terceira revolução industrial. Reparem aqui, ó, hoje os Estados Unidos ainda continuam como a principal potência, mas nós temos outros países, Alemanha, Japão, China, que estão aí na vanguarda também. Essa terceira revolução a gente chama de revolução técnico-científica, né? As indústrias utilizam-se, sim, Samuel, a esteira, né, que você falou, desculpa eu não te responder aí. A esteira era uma forma de você ter uma linha de montagem e ali o produto ia passando e os trabalhadores de forma... cada um fazia seu tipo de trabalho. A esteira é um bom exemplo aí. Parabéns pelo exemplo. Então, na terceira revolução industrial, gente, a gente vê
o uso de tecnologias avançadas, ó, a robótica, o computador, as comunicações, os satélites, né, as linhas de montagem ainda, lógico, a biotecnologia. Então, são usos de tecnologias mais modernas e mais eficientes também, né? Porque a eficiência hoje a principal palavra do modelo capitalista. Você tem que ser eficiente, vocês mesmos. Vocês estão estudando com eficiência para avançar num outro grau de instrução, no ensino superior. Vocês têm que ser eficientes, né? A eficiência tem que predominar. Então, a eficiência hoje é cada vez mais cobrada no dia a dia, não só de pessoas, mas da produção também, né? Então aqui nós temos algumas mudanças. Primeiro, o petróleo, o carvão mineral, eles continuam como fontes principais de energia, mas eles estão no fim, tá? A terceira revolução industrial, ela vai destacar o fim dessa produção energética convencional, não total, mas como principais formas de produção. Nós temos novas fontes energéticas chegando em pleno século XXI. Elas já estão em curso, muitas já estão sendo aplicadas, outras estão sendo testadas. Então, a tendência é que no final da terceira revolução, que a gente já está nela, né, já estamos em transição para a quarta, a decadência dos minerais fósseis será efetivada, ou serão efetivadas. O petróleo e o carvão mineral, por exemplo. Né? O gás natural também aí presente, mas também não vai suportar por muito tempo. Nós temos hoje já testes de motores a combustão elétrica, né? Automóveis movidos a carga elétrica, né? Então já mostra como isso já temos alguns elementos para substituir o petróleo, isso já mostra claramente, né? E nós temos aqui hoje o uso de tecnologias aplicadas na produção. A maquinofatura, que na terceira revolução industrial, ela predomina com força, tá? E nós temos um novo modelo que surgiu lá no Japão, vocês já estudaram ele, vocês vão lembrar do toyotismo. O toyotismo, ele vem depois do fordismo, né? Ele vem contrapor o fordismo. O fordismo, ele tinha uma ideologia, vamos produzir em massa, em série. Vamos formar grandes volumes de estoques que eles vão ser consumidos. Já os japa, eles pensaram diferente. Para quê, gente? Para que produzir em grande volume? Vamos produzir de forma mais racional. O just in time, isso aí, Bruno. Ó. O just in time significa tempo justo. Ele está ligado ao toyotismo. Tempo justo por quê? Para os japoneses, não precisa produzir em grandes volumes. Hoje, a concorrência de mercado é cada vez maior. Você tem que ter uma produção flexível. O que é produção flexível? Você tem que atender o gosto do mercado, o que o mercado pede, não a quantidade, sim a qualidade e a flexibilidade. Como assim? No Fordismo, ele tinha 3 cores de carro. Eles só produziam 3 cores: cinza, branco e preto. Hoje, no modelo toyotismo, eles são mais flexíveis. Vocês viram as cores exóticas hoje de automóveis? Isso é uma produção flexível. Eles vão em busca do que o mercado quer. O mercado já estava enjoado. Só tem preto, branco, cinza e vermelho. Preto, branco, cinza e vermelho. Pô, enjoei, pô. Eu quero uma coisa diferente. E é isso que os japa fizeram. Não vamos produzir em estoques, vamos produzir o que o mercado necessita. Não vamos deixar faltar, lógico, né? Mas não vamos deixar aquela sobra, porque se sobrar muito, o produto vai desvalorizar e eles vão perder com isso. Então, o que os japa fizeram, gente? Eles criaram um modelo flexível, sem estoque, e atendendo no tempo justo
a demanda do mercado. Por isso, esse uso desse termo just in time, tempo justo, o toyotismo, ele mudou a produção mundial a partir da metade do século XX. Hoje, as principais empresas do mundo, eles utilizam esse modelo de produção do toyotista aí, tá? Inclusive a Ford, né, que foi a pioneira no lançamento do modelo Fordismo. Hoje ela vê que o tipo de produção, consumo é diferente do que era de 100, 150 anos atrás. Então ela tem que se adequar ao mercado, às transformações do mercado. A terceira revolução industrial também ela mostra a desconcentração industrial, coisa que nós não tínhamos na segunda e muito menos na primeira. Hoje, muitas empresas estão se deslocando para outras áreas, principalmente áreas de países subdesenvolvidos, para reduzir os custos de produção, ter mais lucro, né? Vocês lembram do que são empresas transnacionais? A gente vai falar dela. São empresas que atuam em várias nações. A Nike hoje. Você tem uma Nike, que é uma empresa de origem norte-americana, lá dos Estados Unidos. Quando você vai comprar um produto, tá lá, Made in Vietnã. Aí você já fica bolado. Pô, será que esse produto é falsificado? Não. É uma estratégia de mercado que elas criam, né, para ela reduzir custos de produção e se manter no mercado. Depois a gente fala sobre isso aí. Transferências de emprego. Muito, tá, gente? Hoje, o uso de tecnologia, ela está reduzindo cada vez mais o trabalho humano, aquele trabalho sem qualificação. E é isso que vocês têm que entender. Por que vocês estão prestes assim, a entrar num curso técnico, um curso de profissionalização, para se qualificarem? As empresas não querem hoje somente mão de obra barata. Em alguns lugares elas querem sim, lógico. Mas em muitos não. Muitos elas querem especialização de profissionais. E hoje, se você chegar, eu sou formado em engenharia mecatrônica. Aí a empresa vai falar, e daí? Qual sua especialização? Qual sua diferenciação? Aí você fala, pô, eu tenho uma especialização em robótica automotiva. Opa, eu quero você. Você serve para a minha empresa. Então você já sai na frente do seu concorrente, que só tem a engenharia mecatrônica, que é lógico, é uma qualificação, com certeza, mas não tem uma especialização, né? A especialização hoje, ela é cada vez maior. E essa transferência de emprego está relacionada a isso e também está relacionado ao fim de antigas profissões, que hoje nós não vamos ter mais datilógrafos, torneiros mecânicos. Nós temos hoje o computador que mudou totalmente o ritmo de produção e organização de profissionais. Eu já fui um datilógrafo, eu já tive uma máquina de datilografar. Hoje eu tenho um produto que não serve mais para nada, nem numa empresa, nem numa secretaria, nem numa prova que eu for elaborar. Se eu for mandar para a Sandra uma prova datilografada, ela vai voltar para mim e falar, ô, professor, que isso? Não estou te entendendo, você está em que mundo? Né? Então, isso aí, ela é muito frequente nos dias de hoje aí. Nós temos que estar ligados a isso aí. Então, a terceira revolução, ela vem para detonar aquele modelo tradicional de trabalho, semi-qualificado ou de baixa qualificação. Veja bem, eu não estou falando que o trabalho de baixa qualificação vai acabar, ele sempre vai existir. Mas a concorrência hoje é cada vez maior em empregos, em trabalhos de baixa e média qualificação. Vocês já notaram isso? Se aquele cara tem uma especialização e que ela está ligada a esses modelos de produção aqui, ele tem emprego garantido, tá? Porque poucas pessoas chegam a esse grau e nível de especialização hoje. Isso serve para vocês.
Vocês vão terminar o ensino médio, vão entrar numa faculdade, vão fazer uma especialização que seja em mestrado, doutorado, e vão entrar numa empresa ou vão ter seu próprio negócio e se organizar hoje na produção. A produção ela quer profissionais eficientes. E quanto mais qualificação você ter, mais eficiente você vai ser, né? Ou não. Tem essa, mas a possibilidade é cada vez maior. Beleza? Reparem aqui que a gente tem também 70 anos de avanço. Estou falando aqui mais ou menos 70 anos. A gente está em 2020. 2020 a gente já começa a falar da quarta revolução industrial. Ah, tio, mas eu não vejo a quarta revolução em livros, mas ela já está chegando e chegando com força. É uma continuação da terceira revolução industrial, lógico, atendendo a segmentos mais específicos do que eram. Então, olha só como está funilando a especialização cada vez maior, não é, gente? Hoje a gente tem aqui a internet, hoje é a razão de todos, né? De professores, de alunos, de trabalhadores. Pô, eu estava aqui em casa confinado, eu não estava aguentando mais meu cabelo, cortei meu cabelo. Mas para eu cortar meu cabelo, não fui no salão de beleza. Eu encomendei uma máquina de cortar cabelo, olhei no Google como se raspa um cabelo, rapei meu filho que raspou para mim, né? E fiz isso em casa. Olha como a internet me ajudou. Eu não sou um profissional da área. Meu filho, muito menos. O que ele fez? Pai, vamos ver essa parada aqui, como é que faz. É fácil. Eu olhando com ele e ele aprendeu. Ele fez uns caminhos de rato, lógico, no meu cabelo, mas ele fez e ele foi eficiente. E ele usou a internet para fazer esse ofício para mim aí. Olha que interessante, né? O Samuel pega uma máquina e raspa em casa. Foi o que eu fiz. Deixa eu ver aqui. Professor, pesquisando aqui, alguns resumos dizem que começou nos anos de 2000. Sim, começou nos anos 2000, mas eles estão se efetivando agora. Isso é um processo de transição, tá, gente? Aqui, o Samuel, é uma transição desse, nós estamos indo para esse aqui, ó, tá? É uma transição, essa transição acabou ontem e começou hoje. Não, é um processo de transição. Tá, Camille? Desculpa. Camille, nos anos 2000, porque a gente está no início do século XX. Nós só temos 20 anos de século. De 100, nós só temos 20. Nós estamos no início ainda. Então, a gente está nessa transição. Ela tem um início lá nos anos 2000. Então, quando fala anos 2000, a partir deles, ó, ele vem lentamente. Agora, a partir desse período aqui, a gente começa a ver, percebe mais. Tá? Entendeu, né, Camille? Joia. Olha lá, a automação das linhas de produção é cada vez mais intensa, é incrível, gente. É incrível como hoje uma pessoa tem que ser qualificada para trabalhar numa empresa, tanto no campo, lá no espaço rural, quanto no espaço urbano. Né? A qualificação, mesmo que seja um trabalho semi-qualificado, ela necessita. Vão lá para um trabalho semi-qualificado, uma caixa de supermercado hoje. Antigamente tinha uma máquina lá que era de registrar. Hoje ela tem um computador, ela tem que ter um conhecimento básico de internet, de automatização, senão ela não trabalha naquele supermercado. E olha que um ofício de caixa de supermercado não deixa de ser um emprego importantíssimo, não estou menosprezando, entendam isso. É um emprego de baixa qualificação. E olha como a especialização hoje é cada vez maior. Já pensou se eu chego lá no supermercado e falo, eu sei datilografar, vocês acham que eu vou conseguir um emprego? Jamais. Você tem que ter uma noção básica que depois, lógico, vem um treinamento, com certeza, vem uma maior preparação e aí você entra no mercado de trabalho. Né? Automatização do atendimento. Você não vê mais uma pessoa falando com você, você vê
uma gravação, né? Ou um robô que te atende e você fica lá conversando. Incrível, não é? Então, olha como a especialização é cada vez maior. E o uso de especialização ligada aos meios informacionais, eles são muito maiores. Inteligência artificial, nanotecnologia é a da vez. A nanotecnologia são aquelas uso de equipamentos minúsculos que têm um poder de tecnologia imenso. Eu tenho um símbolo da nanotecnologia, os pendrives, né? Como é que eles substituíram aqueles disquetes, discos, né? CDs? Incrível, o uso de um pequeno aparelho, ele absorve ali milhares, centenas de informações, eles armazenam informações. Então, a nanotecnologia, a biotecnologia, usada, a biotecnologia agora é muito esperada a partir aí da metade do século XXI. O uso das células troncos, né, gente, ela vai estar ligada à quarta revolução industrial. Esse uso da biotecnologia para salvar vidas. Nós já temos uso de biotecnologias aí na agropecuária, na saúde humana, mas ela vai ser mais intensa ainda. E a tendência desse uso é que a expectativa de vida dos humanos avancem muito no século XXI, tá? Então, ela está chegando, é o início dela, Camille, Samuel, terceira série. Essa quarta revolução, ela já está em andamento, mas só que ela está ainda em passos lentos. A tendência é cada vez mais ela se incorporar à nova realidade ou às novas realidades produtivas aí. Nós já estamos vendo. Vocês viram o Reino Unido? Até 2032 será proibido produção de automóveis com combustíveis fósseis. A partir de 2032, somente poderão circular no Reino Unido automóveis ligados à combustão elétrica. Uso de bateria, mesma forma que você carrega um celular, você vai carregar seu automóvel para você dirigir. Olha que interessante. Isso está ligado já à quarta revolução industrial, tá, gente? E muito atento a ela, né? Muitos impactos virão e vocês estarão aí inseridos nesse mundo. Vocês vão estar no mercado de trabalho aí. Eu não estou assustando vocês, não, né? Eu estou motivando, pelo contrário. Isso é para vocês entenderem como é importante a especialização hoje, tá, gente? Muito atento, muita leitura, muita autonomia para buscar novos conhecimentos, investir primeiramente na sua formação, depois você entra no mercado de trabalho, mesmo que você tenha aquela gana, aquela vontade de ter seu dinheiro próprio, calma, não vão ser R$ 1.500 que vão te satisfazer para o resto da sua vida, um salário mínimo e meio. Invistam em vocês, se qualifiquem, que vai demorar um pouco, mas quando chegar, chega de forma que vai te satisfazer, né? Profissionalmente, economicamente, a sua autoestima. Então, eles vão buscar pessoas eficientes para o mercado. Já buscam, né? E a tendência é buscar com mais especificidades, né, gente? Vai afunilar cada vez mais. Se preparem para aonde você puder investir. Enquanto seu pai, sua mãe, quem for que cuide de você, puder dar prato de comida de vocês, sustentarem vocês, invistam na sua formação. A quarta revolução industrial já está a caminho. Vocês vão buscar essa concorrência, esse mercado cada vez mais eficiente, tá? Eu terminei o ensino médio. E daí? Pouca coisa. Você vai morrer de fome só por causa disso? Não, você pode arrumar emprego, pode ter sua empresa, mas para você se inserir com sucesso profissional, você tem que investir.
tá? Aquela graduação, aquela especialização, pós-especialização, idiomas, inglês, francês, espanhol, árabe, mandarim, invistam em vocês. Vocês estão no momento exato para isso aí, tá? Eu vou voltar aqui para rever algumas coisas. Se dúvida, vamos lá. Ó, não, estou avançando. Veja bem, essas 4 revoluções industriais, a gente vai ter um recesso a partir da semana que vem, né, gente? Depois, quando a gente voltar, eu dou uma recapitulada nisso aqui. Estudem os estágios de produção, tá? Valeu, Camila. Isso é um incentivo que vocês vão precisar, tá? Os 4 estágios de produção. Estudem as 4 revoluções industriais, tá? Dão aquela descansada também, relaxa um pouco, né? Nada de forçar muito agora. Vocês vão ter que estudar até janeiro, então vocês vão ter que ter gás, né? Dá uma paradinha, mas vê se tem alguma coisa atrasada, bota em dia, fica tranquilo. E a gente volta com muita força lá com vocês, tá, gente? Pergunta para mim aí, vamos lá, dúvida? Eu tenho 2 minutinhos. Beleza, gente? Um abraço a todos e todas. Bom recesso a todos, tá? Juízo, hein?